Boa noite, pessoal. Vou começar a aula de hoje, então. Acho que a gente estava vendo sobre o rotacional a aula passada, né? Só retomar aqui. Então, só lembrando, a gente define o rotacional para um campo sempre no R3, porque ele envolve as derivadas parciais de três funções coordenadas, né? Mas a gente pode também definir ele para R2 se a gente considerar o plano como sendo um subconjunto para R3. E o campo vetorial, no caso, a terceira variável dele seria nula. Então, lembrando aqui, o rotacional de um campo do tipo PQR, ele é dado pela diferença de derivadas parciais aqui. dr dy menos dqdz, a primeira coordenada, a segunda dpdz menos drdx, e a terceira dqdx menos dpdy. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa geometricamente o rotacional. Ele dá a ideia de rotação, tá? A tendência de um disco ou uma superfície pequena aí escoando nesse campo vetorial, rotacionar ou não, devido à ação desse campo. Parece meio complicada essa fórmula aí, essa definição de rotacional. Então a gente vai ver um jeito um pouco mais simples de memorizar ela, que é usando a notação do operador diferencial. Só lembrando aqui, esse operador diferencial tem alguns livros que chamam de del, o símbolo dele no LaTeX é nabla. Vamos chamar só de operador diferencial aí. O que esse operador faz? Bom, esse aqui é um operador definido no espaço de funções, tá? Se eu chamar, por exemplo, f, o conjunto de todas as funções que têm derivadas parciais, e g, digamos, as funções que são as derivadas parciais de alguém, ou melhor, que são um gradiente de alguma função f. Então a gente pode pensar nesse operador como uma função também entre esse espaço f e esse espaço g. E o que ele faz? Ele vai associar cada função aí associar cada função f ao gradiente dessa função. Tá? Então vocês já devem ter visto essa notação de gradiente aqui. Bom, quando a gente falou de campos conservativos, ele aparece, né? Em cálculo de várias variáveis, o gradiente é justamente a sequência de derivadas parciais da função. Então, esse símbolo aqui, a gente vai chamar de operador diferencial. Então, ele é uma função, na verdade. É definido naquele espaço de funções. Bom, é útil a gente visualizar esse operador aqui como um vetor, apesar dele não ser um vetor, mas esse símbolo aqui, ele é bem útil na hora de a gente fazer as contas. A gente pode pensar nesse operador como sendo um vetor entre aspas, tá? Que não é um vetor isso, dado pelas derivadas parciais aí, em relação à primeira coordenada, em relação à segunda, em relação à enésima coordenada. Aqui essas coordenadas vai depender do espaço que a gente está trabalhando, né? Se for uma função com 5 variáveis, vai ter 5 entradas aqui. Se tiver 6, 6 e assim por diante. Então, o que esse operador faz? Se a gente aplicar ele aqui, uma função f, isso aqui vai ser justamente, digamos, uma função definida no R2, ou no Rn, de uma forma geral. N variáveis aqui na entrada e uma variável na saída. Então, esse operador vai associar a função f com o conjunto das derivadas parciais dessa função. Relação à primeira coordenada, relação à segunda, e assim por diante. Ok? Então, esse daí é o nosso operador diferencial aplicado na função aí de n variáveis.
Agora, se a gente pensar, de novo, isso como um vetor de três variáveis agora, pensando no espaço de novo. Então tem uma função aqui, a função f, um campo vetorial f, digamos, desculpa, aqui com funções coordenadas p, q e f. Então, para cada ponto aqui, x, y, z, a gente associa um vetor do R3, né? Então, isso aqui é um vetor do R3. Se a gente pensar no operador diferencial aqui, ele seria um vetor entre aspas, formados pela operação de tomadas derivadas parciais, né? Então, derivar em relação a x, derivar em relação a y e derivar em relação a z. O que acontece se a gente fizer o... Bom, são dois vetores aqui no R3, né? Esse vetor aqui tem três coordenadas e esse vetor aqui com três coordenadas. Então, pensando só do ponto de vista simbólico, se a gente fizer aqui o produto vetorial desses dois vetores, de novo, isso aqui é um produto vetorial entre aspas, tá? Porque isso aqui, na verdade, não é um vetor, isso aqui é um operador. Mas a gente vai trabalhar ele como se fosse um vetor. Então, o que a gente tem? Como é que a gente calcula o produto vetorial entre dois vetores? A gente faz aquele determinante, né? Coloca aqui as primeiras coordenadas do primeiro vetor. Então, no nosso caso, ddx, ddy, dz. O nosso segundo vetor aqui são as funções coordenadas da função f. Aqui no ponto xyz, que é xyz e rxyz. Eu só vou escrever p, q e r para economizar aqui na escrita, tá? Mas elas estão aplicadas aqui no ponto xyz, aqui também e a r também. E aqui na última linha a gente coloca aqueles vetores unitários, né? I, J e K. Lembrando aqui o I é o vetor 1, 0, 0, o J 0, 1, 0 e o K 0, 0, 1. Então se a gente fizer esse produto vetorial aí, quanto vai dar isso? A gente tem que multiplicar aqui essas diagonais, né? Aqui o produto, na verdade, o que a gente vai fazer é calcular a derivada parcial aqui dessa função, ok? Então, essa primeira coordenada aqui, esse primeiro produto, entre aspas, dessa coisa seria o quê? A derivada parcial da função q em relação a x, vezes o vetor k. A segunda, a derivada parcial de r em relação a y, vezes o vetor i. Terceira, derivada parcial em relação a z, a função p vezes o vetor j. E agora fazendo o contrário, né? Agora menos dq dz vezes i dr dx j e por último dp dy k. Então, olha, vamos juntar os vetores aqui iguais. A primeira coordenada, então, que seria o vetor i, vai ficar dq dx menos dr dx.
não, desculpa, a primeira coordenada, né? Coordenada aí. Então, dr dy menos dq dz. A segunda, que aparece o j, dp dz menos dr dx. E por último, no vetor k, dq dx menos dp dy. Como se a gente quiser escrever com um vetor mesmo, né? Olha, esse vetor i é o vetor 1, 0, 0. Então, ele aparece só aqui na primeira coordenada. O j, 0, 1, 0. Então, só vai aparecer aqui na segunda coordenada. E o k é o 0, 0, 1. Só aparece na terceira coordenada. Então, juntando isso daqui, o que a gente tem? Então, na nossa primeira coordenada, a gente vai ter essa expressão aqui, dr dy menos dq dz. Na segunda, dp dz menos dr dx. Na terceira, dq dx menos dp dy. E o que é isso? Essa foi justamente a definição que a gente deu para o rotacional do campo vetorial F, não é? A gente definiu o rotacional sendo justamente essas diferenças de derivadas parciais em função de Q e R. Então, isso é o nosso rotacional. Então, por isso, muitos livros usam aí a notação do rotacional como sendo justamente esse produto vetorial do operador diferencial nabla aqui com F. Tá? E na hora de fazer as contas é bem útil, né? Usar essa ideia de ser um produto vetorial entre vetores. Beleza? E é mais fácil de memorizar também, porque aqui, se for pensar nessa monte de fórmula aqui, fica meio complicado, né? Bom, vou fazer um exemplo então. Deixa eu pegar um exemplo pronto aqui. Bom, vou fazer um exemplo. Digamos, pegar o campo vetorial aqui, x, y, z. Sei lá, esse campo vetorial aqui. Então, nossa função P é essa coisa aqui, a função Q é essa, e a função R é essa. Qual é o rotacional dessa função num ponto x, y, z arbitrário? Bom, vamos pensar que o rotacional aqui é o produto vetorial do operador nabla aqui com o campo F. Então, fazendo as contas aqui. ddx, ddy, dz. Aqui a gente vai colocar na segunda linha o campo F. Então, a primeira coordenada, 2yx menos 4z. A segunda, 4x e elevado a z. E a terceira, menos 2y mais 3. Vetor i, vetor j, vetor k. Então, fazendo esse determinante aí, a derivada parcial em relação a x dessa função aqui vai ficar 4 elevado a z
vezes o vetor k. Agora nessa linha. Derivada em relação a y dessa função aqui. Fica menos 2 vezes o vetor y. Agora derivar em relação a z essa função aqui. Vai ficar menos 4 j, certo? Agora as outras diagonais aí no sentido negativo. Vou derivar em relação a z essa função aqui. Vai dar a própria função, né? 4x elevado a z. Vezes vetor y. Agora aqui. Derivar em relação a x essa função aqui. Aqui dá zero, né? Isso aqui é constante em relação a x. E por último, essa função aqui em relação a y dá 2x. Então 2x k. Então, juntando o i com i, j com j e k com k, no i, que é o que aparece na nossa primeira coordenada, é menos 2 com menos 4x e na z. Na segunda coordenada, j, menos 4 e só menos 4. E na terceira, 4 e elevado a z, menos 2x. Então, pronto, isso daí é o nosso rotacional do campo F num ponto XYZ qualquer. Bem, com essa notação aqui, vendo esse operador diferencial como se fosse um vetor, ele facilita para a gente na hora de fazer as contas, né? Ainda falando desse operador diferencial, pensando no R3 de novo. Se a gente aplicar esse operador numa função, o que isso vai dar para a gente? Vai dar as derivadas parciais da função, né? Então, se for uma função de 3 variáveis, por exemplo, então seria o nosso df dx, df dy, df dz. Isso aqui aparece também na notação do Laplaciano de uma função, tá? Só lembrando aqui, o Laplaciano de uma função com derivadas parciais de segunda ordem, vamos colocar assim, uma função duas vezes diferenciável. Então, o Laplaciano é definido como a soma das derivadas parciais de segunda ordem aí da função. Então, digamos assim. Então, a gente deriva duas vezes cada uma das funções coordenadas aqui da nossa função f, em relação à coordenada x1, depois em relação a x2, em relação a xn. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver uma função... Tem uma função de duas variáveis aí.
Ah, não, desculpa, gente. Isso aqui é uma função de uma variável só, tá? Então, é a mesma função f que a gente tem aqui. Não tem função coordenada, não. Então, se pegar uma função, digamos, 3x cosseno de y mais uma coisa desse tipo aqui. Então, qual que é o laplaciano dessa função? Bom, se a gente calcular primeiro as derivadas parciais em relação a x, disso vai ficar 3 cosseno de y mais 4 e elevado a y, certo? Em relação a x, a y, fica menos 3x seno de y mais 4 elevado a yx. Tá, no Laplaciano são derivadas de segunda ordem, né? Então vamos derivar de novo. Essa parte aqui em relação a x e essa parte em relação a y. Vamos derivar da segunda aqui. Essa parte agora vai dar zero, essa vai dar zero também. Em relação a y, agora aqui vai ficar menos 3x cosseno de y. E aqui, 4 e na yx. Então, o Laplaciano da função é a soma das duas derivadas parciais aqui de segunda ordem. Tá? Assim. Esse Laplaciano ele aparece bastante nos problemas de equações diferenciais. Tá? Equação do calor, equação da onda. É um problema comum aí. Bom, tá, e daí? O que tem a ver com o operador diferencial isso? Se a gente, de novo, vê isso, o operador diferencial como um vetor do Rn, a gente pode pensar no Laplaciano como se fosse o produto interno desse vetor com o gradiente da função, né? Porque, olha, pensando isso aqui como um vetor d dx, d dx1, d dx2, e derivado em relação a xi. Eu vou fazer o produto interno disso com o gradiente da função. O gradiente da função. Deriva em relação à primeira coordenada, em relação à segunda, e assim por diante. Então, para fazer o produto interno, a gente tem que multiplicar cada coordenada aqui e somar tudo no final, né? O produto aqui das coordenadas tem que ser interpretado como se fosse fazer a derivada parcial da função que aparece aqui. Okay? Então, aqui a gente está fazendo a derivada parcial em relação a x1 da derivada parcial de f em relação a x1. Então, na verdade, a derivada segunda de f em relação a x1. Derivando duas vezes em relação a x1. Depois somar. Segunda coordenada. Derivar em relação a x2. Isso daqui, que já está derivado em relação a x2, né? Então vai ficar... E assim por diante. Lá na última coordenada, a gente tem isso. Então a gente pode interpretar aí esse Laplaciano como sendo o produto interno do gradiente com esse operador diferencial. Por isso que é usada a notação do Laplaciano como sendo esse nabla ao quadrado de f. Em alguns livros usa a notação de delta, tá? Para o Laplaciano. Beleza. A gente vai estudar depois o divergente de um campo vetorial. Também vai usar essa notação do operador diferencial, tá? No rotacional,
a gente vê como um produto vetorial aí, entre esse vetor e o campo F. No divergente, a gente vai ver como se fosse o produto interno. Tá? Então, aqui, a gente fazia o determinante ali do ddx. No divergente é mais simples, porque a gente vai fazer o produto interno aqui. Com um campo, né? Tem coordenadas p, q e r. Então vai ser simplesmente, então deriva a p em relação a x, soma com a derivada de q em relação a y, e depois a r em relação a z. Tudo bem? Mas tem um detalhe aqui. Quando a gente faz o produto vetorial entre dois vetores, a gente tem um vetor, né? Quando a gente faz um vetor aqui, x, multiplica um vetor v, digamos, e faz o produto vetorial com um certo vetor w, o resultado é um vetor que é perpendicular aos dois, né? Agora, quando a gente faz o produto interno, o que a gente tem? Não tem um vetor mais, a gente tem um número, né? Isso aqui é um número real. Então, o divergente vai dar um número para a gente, o rotacional vai dar um vetor. Então, o rotacional, na verdade, vai gerar um novo campo vetorial e o divergente vai gerar um campo escalar. Okay? Mas depois a gente vai ver com mais detalhes o que é o divergente. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Bom, no plano, como eu falei antes, a gente pode pensar nos campos no plano como se fossem campos no espaço, né? Só que a última coordenada aí sendo nula. A gente já viu que nesse caso rotacional dá justamente aquela expressão que aparece no teorema de Green. E não é por acaso, porque a gente vai ver que o teorema de Green ele pode ser visto como um caso particular do teorema de Stokes. No teorema de Stokes, sim, vai ser importante a questão do rotacional. Tá? A gente calcula integrais de superfície. Uhum. Acho que eu já falei desse exemplo aqui, né? O fluido aqui, com escoamento bidimensional, com a segunda coordenada positiva, a primeira nula e a derivada de Q em relação a x positivo. Então ele teria uma cara mais ou menos assim. Então esses vetores aqui apontando para baixo, eles vão diminuindo, e inverte o sentido. Então, como se fosse um campo de velocidades, né? Está sempre mais forte à direita do que à esquerda. Se a gente pensar aqui que tem uma bolinha flutuando nesse fluido aqui, então vai ter uma força maior aqui à direita do que à esquerda, né? Então a tendência dessa bola aqui, conforme ela sofre a ação desse campo, ela vai ser empurrada para cima pela força, mas ao mesmo tempo ela está sendo girada. Está passando mais fluido à direita dela do que à esquerda, né? Então o rotacional aqui nesse ponto do campo, o rotacional é um vetor, né? Na verdade, eu estou falando aqui, a norma desse rotacional é positiva. E é um vetor que aponta para fora, né? Para fora desse plano aqui. Aí tem a historinha da regra da mão direita e tal, para ver se ele está apontando para cima ou para baixo. Isso vai indicar se o rotacional, enfim, se ele está girando no sentido anti-horário ou no sentido horário. O rotacional aqui, nesse exemplo, a gente calculou já, né? Dava justamente essa derivada parcial de Q em relação a x.
Uhum. Bom, até agora a gente falou do rotacional só como sendo aquela fórmula ali, essa fórmula pronta, né? Mas vamos tentar entender o que que ela significa. Eu vou dar uma interpretação geométrica para o rotacional, justamente como sendo essa tendência de rotação no ponto, relação desse campo vetorial. Só que a gente vai fazer no espaço, tá? Primeiro. No espaço não, no plano, para ficar mais simples as contas. Mas no espaço a ideia é a mesma. Então vamos lá. Bom, então qual que é a ideia? A gente vai pensar nesse campo de vetores aqui, um campo de vetores bidimensional, tá? Então no plano, o campo F. Pensar que ele está definido em todo o plano. Ele tem funções coordenadas P e Q. Ok? Bom, não sei exatamente o que está fazendo esse campo de vetores. Enfim, fazendo alguma coisa assim. A gente vai enxergar esse campo de vetores aqui como se fosse o campo de velocidades de um fluido escoando aí nesse plano, tá? Então, como se fosse, por exemplo, um rio. A gente está pensando só na superfície desse rio e vendo a correnteza dele. Se ela está vindo para cá, se ela faz um redemoinho de repente, alguma coisa desse tipo. Então, isso daqui, na verdade, é o campo de velocidades da trajetória aí das partículas escoando nesse fluido. Tudo bem? Tá. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui um segmento de reta pequeno, horizontal primeiro, nesse fluido, uma coisa desse tipo aqui. Um ponto A aqui, um ponto B aqui. Eles estão a uma distância inicial h, um do outro, e eles estão correndo aí nesse rio, né? Digamos que eles estejam aqui. Dependendo da forma como está correndo esse rio aí, pode acontecer desse segmento, digamos que é um graveto de madeira, sei lá, qualquer coisa do tipo, ele pode simplesmente seguir reto o curso do rio, né? Ou pode acontecer dele ser movido e começar a girar. De repente fica vertical aqui, enfim. O que a gente está interessado é justamente verificar qual que é a tendência de rotação desse graveto. Ok? Então, beleza. A gente tem um certo instante t0, esse graveto ocupa a posição AB, a extremidade A, a extremidade B, e ele está na posição horizontal aí, no instante t0. Então, eu vou chamar de A de t0 a minha posição A, e B de t0 a minha posição B. Ok? Aí, conforme o tempo vai passando, um instante depois, esse graveto não vai estar mais no mesmo lugar. Pode acontecer dele estar numa posição, digamos aqui. O ponto que A estava aqui e passou para cá, vai ocupar uma posição, digamos, AT. E o B estava aqui, ele foi movido para cá. Essa é a nossa posição BT. Bom, então esse novo segmento aqui está formando um certo ângulo com esse outro segmento horizontal, certo? Esse ângulo, deixa eu colocar aqui a reta horizontal,
a gente vai chamar de, deixa eu ver na apostila, chamar de θH de t. Bom, aqui eu falei de graveto, tá? Mas não precisava ser um graveto, pode ser uma coisa elástica. Ou pode nem ser elástica, né? Estou pensando só nesses dois pontos aqui. São dois pontos soltos. Nada me garante que a distância entre esses dois pontos vai se manter fixa, né? Eles podem estar se afastando, eles podem estar se aproximando. Então, eles têm uma distância inicial h, só que depois de um certo instante, pode acontecer da distância entre eles mudar. Então, a gente vai ter uma nova distância aqui, que a gente está chamando de ΔTH. Beleza, então, o que, que a gente quer? A gente quer saber qual que é a taxa de variação desse ângulo aí, desse ângulo θH de t. Se essa taxa de variação for nula, quer dizer que esse, esse graveto, ou esses dois pontos, eles não estão mudando de posição aqui, né? Eles vão continuar sempre na posição horizontal. Pode acontecer de eles estarem se afastando um do outro, mas sempre mantendo a posição horizontal. Isso se esse ângulo aqui não mudar. Se ele mudar, aí não. Aí quer dizer que ele está com uma tendência de rotação. Então vamos ver como é que a gente pode tentar estimar quem que é esse ângulo aí. Bom, dá para enxergar um triângulo aqui, né? Triângulo retângulo. Aqui seria o ângulo reto. A gente tem nossa hipotenusa, que eu chamei de ΔTH. E a gente tem também o nosso cateto adjacente, né? O cateto adjacente seria a diferença entre as segundas coordenadas aí dos pontos A e B, no ponto T. Só para ficar mais fácil de escrever, vamos fazer assim. Vou dizer que o AT é um ponto, digamos, com coordenadas x1t, y1t, e o B, no ponto T, tem coordenadas x2t, y2t. Então, esse cateto adjacente aqui seria a diferença entre a primeira coordenada de B e a primeira coordenada de A, certo? Então, o que a gente pode dizer? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, então, cosseno desse ângulo aqui vai ser x2 de t menos x1 de t, dividido por ΔH de t, menor ΔT de h. Então, multiplicando esse ΔT para cá, a gente tem isso daí. Olha, esses x2 e x1 são as coordenadas, né? A posição do ponto A e do ponto B, na primeira coordenada. Só lembrando, esse campo F aqui, a gente está interpretando ele como se fosse o campo de velocidades das partículas aí, nesse fluido, ok? Lembrando, a velocidade a gente define como sendo a derivada da posição, ok? Então, se a gente derivar essas funções aqui, x1, y1 no ponto A, a gente vai ter a, a velocidade no ponto A. Deixa eu escrever aqui.
eu estou falando aqui? A derivada dessa função A no ponto T seria a derivada das funções coordenadas. Se as funções forem diferenciáveis, né? Isso aqui eu estou dizendo que é justamente o nosso campo de vetores aplicado aí no ponto x1 de t, y1 de t. Porque isso aqui dá justamente a velocidade, né? A velocidade da partícula ali no ponto, que a gente definiu como sendo o campo de vetores F. Tá? Então é o campo F aplicado aqui no ponto A de t. E a mesma coisa para o B. O que a gente está querendo fazer aqui? A gente quer calcular a taxa de variação desse ângulo. Se ela está aumentando, se ela está diminuindo, o que está acontecendo. Então, taxa de variação, para a gente lembra o quê? Derivada, né? Derivada calcula a taxa de variação da função num ponto. Então, vamos tentar derivar essa expressão aqui para tentar isolar a derivada de θ h de t. Ok? Então, se a gente derivar tudo isso daqui em relação a t, o que a gente tem? Bom, vai ficar a derivada dessa função delta. Ou melhor, está derivando. É melhor escrever que a gente está derivando em relação a t, tá? Porque tem variáveis diferentes aqui, t e h, enfim. A gente está derivando em relação a t, essa expressão aqui. Derivar em relação a t, a x2 e a x1. Então, fica a derivada da x2 menos a derivada da x1. Bom, aqui a gente tem que aplicar a regra do produto, né? Então, vai ficar a derivada. Pessoal, eu acho que eu só inverti a notação. Aqui não é delta t de h, né? O que está variando para mim é o tempo, não o h. O h está fixo. É o nosso comprimento inicial. Então, na verdade, isso aqui a gente vai escrever como delta h de t. Então, h é o nosso parâmetro fixo e o t é o tempo que está variando. Deixa eu só corrigir aqui. Beleza, então, derivada aqui dessa função. Fica delta linha h de t vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. O problema é que aqui a gente tem uma composição de funções, né? Tem a função cosseno aplicada em delta h de t. Então tem que usar a regra da cadeia. Vai ficar menos seno delta h de t vezes a derivada da função de dentro aqui, que é θ' h de t. Então, isso é a derivada disso daqui, vezes a função que estava antes, delta h de t. Isso tem que ser x2 linha de t menos x1 linha de t. Uhum. Tá, e daí? Deixa eu lembrar aqui o que a gente faz. Ah, ok. Então, lembrando que esse campo F representa o campo de velocidades da partícula, a gente pode dizer o seguinte. Aqui é o y2. Ah, tá, pessoal. Aqui, em vez do cosseno, a gente está usando o seno, tá? Pegando o cateto oposto, em vez do adjacente. Eu vou fazer igual também, porque assim eu sei que vai dar certo. Deixa eu corrigir aqui. Então, em vez do x2 e x1, vamos pegar o y2 e y1.
Então aqui vai ser o seno o seno o derivado do seno vai ficar cosseno e aqui y2, y. Beleza. Uhum. Então, o que a gente faz agora? Ah, sim, então olha. A gente sabe que a derivada aqui do A, da função A de t, é x1' y1', certo? Só que isso aqui representa a velocidade da partícula A nesse instante t, certo? É justamente o campo f aplicado naquele ponto. O campo f tem as funções coordenadas p e q. Então isso aqui é, na verdade, a função p aplicada nesse ponto, x1, y1, e a função que é aplicada no ponto, x1, y1. Ou seja, nosso y' é justamente a função q aplicada no ponto x1, y1. E a y2' é o q no ponto x2, y2. Okay? Então a gente vai trocar essas duas y', y2' aqui por essas duas expressões. Certo. E aí? Bom, a gente tem uma diferença da função que aqui entre dois pontos. Se vocês se lembrarem que... Ah, não, tudo bem. Então vamos aplicar essa expressão aqui no ponto t igual a t0. T0 é o nosso instante inicial, certo? No instante t0, o nosso ângulo aqui, ΔH de t, ele é zero, né? Fica zero aqui. O nosso comprimento do segmento é h. O a de t vai ser o a de t0 e o b de t é o b de t0. Então, trocando aí. Bom, seno de h de t0. Bom, seno de zero dá zero, certo? Então, essa expressão vai sumir. Vou descartar ela. Cosseno de zero dá 1. Então, aqui vai ficar h', θh' de t0, ΔH de t0. ΔH de t0 é o comprimento, então, no instante inicial, vale h. O x2 de t0 e y2 de t0 são as posições do ponto B. Ponto B aqui no instante inicial. A gente chama a posição do ponto A de x0 e y0. O ponto B está na direção horizontal, né? Então a gente está fazendo um acréscimo só no x aqui. Então ele é alguma coisa do tipo x0 mais h, y0. Okay? A gente vai trocar isso daí ali então.
Uhum. Então, o nosso ponto B é x0 mais h, y0, e o ponto A, x0, y0. Bom, pegando esse h aqui, dividindo, a gente tem essa expressão aqui. Então, olha, a derivada, a taxa de variação desse ângulo aqui no sentido horizontal daquele segmento AB é essa coisa aqui, certo? Agora, vamos pensar que esse comprimento do segmento horizontal está tendendo a zero. Tá? Esse ponto A e B eles estão ficando cada vez mais próximos, tá? Porque a gente está criando uma tendência de rotação pontual, no ponto A. Eu quero saber, quanto mais próximo tiver de A aqui, se a gente pegar um círculo grande aqui, a gente vai ter uma certa rotação. Agora, conforme a gente vai diminuindo o círculo, pode acontecer dessa rotação diminuir ou aumentar, enfim. Eu quero saber, no limite, o que acontece? Um disco pequenininho aqui em torno de A, a tendência dele é de rotação ou não? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer esse H aqui, que é o comprimento do segmento AB, tender a zero. E quando eu faço isso, o que a gente tem? Quando a gente faz essa expressão aqui, ir para zero, o que isso dá para a gente? É justamente a definição de derivada parcial, né? É a derivada parcial da função Q em relação à primeira variável. Então, fazendo esse H aqui para zero, a gente teria a nossa tendência de rotação no sentido horizontal daquele segmento AB, que é justamente a derivada parcial da função Q em relação a x. Beleza? Então, isso aqui seria como se fosse a velocidade angular desse segmento de comprimento H quando H vai para zero. Então, nossa tendência de rotação no sentido horizontal. A gente fez isso para esse segmento horizontal, tá? Se a gente fizer a mesma coisa para um segmento vertical, uma coisa desse tipo aqui, eu não vou refazer todas as contas, tá? Mas está feita aí na apostila. Então a gente vai ter uma tendência desse segmento rodar também. A gente vai chegar no outro valor, que vai ser o quê? Em vez de ser a derivada parcial de Q em relação a x, vai ser menos a derivada da função p em relação a y nesse ponto. O ponto x0 e y0. Então, em geral, podem ser valores diferentes, né? A tendência de rotação no sentido horizontal pode ser diferente da tendência de rotação no sentido vertical, naquele ponto. Então, se a gente fizer a média entre os dois, olha, no horizontal a gente teve essa velocidade angular aqui, horizontal, no ponto x0 e y0, a gente descobriu que era a derivada de Q em relação a x nesse ponto. Na vertical, repetindo as mesmas contas ali, fazendo as mudanças, vai ficar menos dt dy. Se eu tiver, olha aqui, no primeiro caso a gente está fazendo a rotação no segmento horizontal. No segundo, no segmento vertical. A gente podia ter pego qualquer outra direção, né? E feito essas contas aí. Se por acaso a tendência de rotação desse segmento e desse forem as mesmas, não precisa ser, mas se for, então a gente poderia escrever o seguinte, que duas vezes, então, essa velocidade angular vai ser, somando as duas expressões, né? Isso mais isso,
E a segunda expressão, ou seja, essa velocidade angular naquele ponto seria justamente a metade aí dessa coisa aqui. E essa expressão, ela dá justamente a nossa coordenada do rotacional na terceira coordenada, né? Ou no caso do plano, essa é justamente a expressão que aparece no rotacional do campo F. Então a gente te interpreta o rotacional como sendo a metade dessa velocidade angular no ponto, quando esse limite existe. Tá? Ou com uma média aí entre a velocidade angular na direção horizontal e na direção vertical. No espaço, no espaço, a ideia é a mesma, só que fica mais complicado porque a gente tem três coordenadas, né? A gente teria uma tendência de rotação aqui no plano XY, pode ter uma tendência de rotação em relação ao plano XZ e outra em relação ao plano YZ. Então, se a gente repetir as mesmas contas aí, usando três coordenadas, num dos planos, no plano XY, a gente vai ter essa expressão aqui, dq dx menos dp dy. No plano XZ, a gente vai ter alguma coisa do tipo dr dx menos dp dz. E no plano YZ, deve aparecer alguma coisa do tipo dr dy dq dz menos dr dy. São as três coordenadas que a gente tem aí no rotacional, né? A nossa definição de rotacional. A gente tem um site aqui que faz um esboço para a gente do rotacional. Deixa eu achar aqui. Olha, aqui a gente tem um campo de vetores, a gente consegue rotacionar ele, enfim. Acho que dá até para alterar esse campo de vetores. E aqui a gente tem essa bolinha girando. A tendência de rotação dessa bola indica para a gente o rotacional. Se a gente mudar essa bola de lugar, pode acontecer de um ponto. Ela está girando e em outro não. Tá? Deixa eu ver se dá para mudar esse campo. Aqui acho que não vai ter como.
Mas enfim, né, dependendo do campo de vetores, ela podia estar girando numa direção horizontal, né, ou vertical, ou alguma outra direção qualquer. Tudo bem? Bom, professor Freire, então, é a interpretação geométrica do rotacional. Ele dá justamente essa ideia de tendências de rotação do campo, tá? Então, só para fechar alguns exemplos aí, pensar no campo gravitacional de novo. Então, lembrando, se a gente tiver uma massa aqui, um corpo de massa M na origem, e pegar uma outra massa aqui, digamos M, uma certa distância, uma da outra. Então, a força gravitacional entre essas duas massas aqui, bom, digamos que ela ocupa uma posição x, y, z, e essa massa inicial ela está na origem. Então, a força gravitacional aí, exercida, exercida por essa massa de atração dessa outra massa M vai ser dada pela constante gravitacional vezes o produto das duas massas dividido pela norma aí da posição ao cubo. Isso vezes a posição inicial do corpo, né? Então, se a gente desconsiderar essa massa aqui, pensar que é uma massa qualquer, a gente pode pensar no campo gravitacional gerado pela massa M, tá? Então, tem a massa M aqui parada. Se a gente pegar uma massa de teste em cada ponto, vai ter uma certa força de atração aí em direção a essa massa grande. Quanto mais próximo tiver a partícula, aqui maior a força de atração, né? Conforme a gente vai se afastando, a força vai diminuindo. Então tem uma coisa tipo essa figura aqui. Os pontos próximos têm uma força de atração maior, conforme a gente vai se afastando, a força diminui. Ou então, o campo gravitacional ele é definido como sendo essa coisa aqui, gerado pela massa m. É menos a constante de gravitação, g, vezes a massa dessa massa na origem, dividido aí pela norma da posição do corpo, da massa de teste, né, vezes a posição aí da massa de teste. Então, a gente quer calcular o rotacional aí desse campo gravitacional. Olha, olhando a figura, se a gente pensar num corpo aí, digamos uma coisa desse tipo aqui, uma bolinha. Vou colocar essa listra aqui para indicar a posição dela. Vocês acham que ela tem uma tendência, quando ela vai ser atraída, né? Ela vai cair aqui em direção a esse ponto. Mas ela vai cair mantendo a posição dela ou ela vai rodar? O que vocês acham? Ela tem uma tendência de rotação ou não? Será que o rotacional desse campo é zero ou não? Acho que tem até um aplicativo aqui. Deixa eu ver. Então, olha, aqui tem um.
uma simulação do campo gravitacional, tá? A gente tem uma estrela, tem um planeta aqui girando em torno dele. A gente vai começar aqui. Por que que esse planeta ele não está caindo na direção da estrela? Deveria, né? Porque tem uma força de atração. Bom, isso não acontece porque a gente tem uma velocidade inicial, que ela não está apontando em direção à estrela. Então é como se esse planeta ele estivesse caindo em direção ao planeta, à estrela, só que sempre mudando de direção. Então, em vez de realmente ir na direção da estrela, ele está fazendo uma trajetória de elipse aqui, tá? A força de gravidade está aí. Dá play de novo, ele faz isso. Se eu mudar essa velocidade, seria a nossa velocidade inicial, se eu aumento ela, tá, pode acontecer do planeta escapar e ir lá para longe. Então, eu vou pegar essa velocidade aqui e vou deixar nula. Ou na direção da estrela, aí sim vai acontecer de colapsar. Mas olha, mesmo nesse caso, vou pegar uma velocidade de zero aqui. Vou tentar, né? Dar o play. Mesmo nesse caso aqui, o planeta não vai continuar girando, né? Não, pelo menos pela ação da gravidade. Pode girar por outros motivos, mas não tem tendência de rotação. E é isso que a gente vai ver agora, que realmente o campo gravitacional, o rotacional dele é nulo. Bom, como é que a gente vê isso? Bom, é só fazer as contas. Olha, o campo gravitacional é essa coisa aqui. Fxyz é menos mg, não, xyz ao cubo xyz. Então tá, a gente quer calcular o rotacional desse campo, certo? O que é o rotacional? A gente pode ver ele como sendo o produto vetorial do operador diferencial com o campo, que no caso é... Quais são as funções coordenadas aqui desse campo? Olha, só calculando as normas aí, fica norma ao cubo, né? Então a primeira coordenada que aparece, isso aqui é um número. Então esse número está multiplicado por esse vetor, x, y, z. Então a primeira coordenada vai ficar x vezes isso daqui, a segunda y vezes isso, e a terceira z vezes isso. Então aqui já está escrito. Da x sobre essa raiz quadrada aqui, elevado ao cubo, y e z. Bom, o rotacional é essa diferença aqui de derivadas parciais, certo? Então tem que fazer as contas. Faz a primeira, essa função r aqui, derivar em relação a y, a segunda em relação a z e faz a diferença. Vai dar isso daqui. Menos 4z sobre essa coisa. Menos 4zy sobre essa coisa aqui. É dr dy. dq dz. Menos 4yz dividido por isso. dp dz menos 4xz. dr dx menos z menos 4zx. Então, olha, o que está acontecendo aqui é que esse número aqui é a mesma coisa que esse, né? Só está invertida a ordem. Aqui embaixo continua tudo a mesma coisa, em todas as frações aí. Então, esse número menos esse vai dar zero, esse daqui menos esse dá zero também, e esse daqui menos esse também dá zero. Então, o rotacional aí, em qualquer ponto, ele é zero. Então, esse é um campo que a gente diz que é irrotacional. Bom, vamos tentar ver um exemplo agora de um campo que seja rotacional, que tenha um rotacional diferente de zero. Então, por exemplo, esse campo aqui. Esse é o campo
fxy igual a menos yx. Só olhando para os vetores dá para ter uma ideia, né? Se a gente pegar uma bolinha pequena, nessa posição, por exemplo, ela vai ter uma tendência de... Ela vai ser levada por esse fluido, digamos, mas com uma tendência de rotação. Vai tender a fazer uma coisa mais ou menos assim. Certo? Vai ficar girando em torno dela mesma. E vamos ver que o rotacional desse campo realmente é diferente de zero. Em geral, né? Pode ser que em algum ponto específico, por exemplo, aqui na origem, o rotacional seja zero. Vamos ver então. Então esse é um campo plano, tá? Lembrando, no caso do campo plano, o rotacional, a expressão que aparece no rotacional é justamente aquela que aparece no teorema de Green, né? Uma coisa do tipo dq dx menos dp dy. Mas lembrando, isso aqui é um vetor, então isso aqui é só um número, falta aparecer ainda o vetor aqui. Esse aqui é o vetor, na verdade, com coordenadas, a primeira coordenada 0, a segunda 0 e a terceira dq dx menos dp dy. Então vamos ver. A nossa função p aqui, no caso é essa. A nossa função q é essa daqui. Então qual que é o rotacional desse campo? Então dq dx. A gente vai derivar isso daqui em relação a x. Dá 1 menos dp dy. Derivando isso daqui em relação a y dá menos 1. Quer dizer, esse aqui é o vetor 2k, o vetor 002. Que é diferente de zero, né? Diferente do vetor nulo. Então, esse campo não é irrotacional, ele tem um rotacional diferente de zero. E, usando aquela interpretação que a gente fez antes, a gente pode até dizer que a velocidade angular de qualquer ponto vai ser a metade desse valor aqui, né? Que apareceu no rotacional. A velocidade angular dele, em qualquer ponto, é 1. Todos os pontos aí vão girar com a mesma velocidade. Bom, pessoal, como eu falei, aquela expressão dq dx menos dp dy, que apareceu no rotacional de campos planos, ela aparece no teorema de Green também, né? Então a gente pode enunciar o teorema de Green usando o rotacional também. Bom, lembrando aqui, então, em campo plano, o rotacional desse campo vai ser no ponto xy. É um vetor aqui, né? É um vetor no R3, com coordenada 0, 0, daqui dx, menos dp dy. Bom, mas eu não quero o vetor, né? Eu quero só essa parte aqui da expressão. Eu só quero a terceira coordenada, porque é isso que vai aparecer ali na nossa integral dupla, né? Não aparece um vetor aqui na integral dupla, aparece um número. Então, como é que a gente pode sair daqui e chegar numa coisa dessas? A ideia é a seguinte. Isso aqui é um vetor. Eu vou fazer o produto interno disso aqui com um vetor conveniente. Se eu fizer o produto interno desse vetor com o vetor k, o k é aquele vetor 001. Quanto vai dar? É 00 dq dx menos dp dy vezes o vetor
0, 0, 1. Então, olha, produto interno, então, essa coordenada com essa, dá 0, mais essa com essa, dá 0 também. E isso vezes isso, dá isso daqui, que é justamente a expressão que a gente queria. Dq dx menos dp dy. Então, a gente pode enunciar o teorema de Green da seguinte forma. Usando aquelas condições que a gente já sabe, né? Se a gente tiver curvas planas, simples, orientadas, a curva maior é orientada positivamente e as curvas menores aí orientadas negativamente, sem interseção entre si. Eu não vou anunciar tudo aqui de volta, mas lembrando aquela condição, tem uma curva aqui fechada, orientada negativamente, positivamente, gama 1, e outras curvas aqui dentro, gama 2, gama 3, gama n, orientadas negativamente. Então, chamar de D essa região aí, limitada por essas curvas. Então, se a gente tiver funções P e Q definidas num conjunto aberto aí, que contém esse conjunto D, conjunto ômega, e as funções P e Q têm derivadas parciais contínuas em ômega, então o que diz o teorema de Green? Ele diz que a integral dupla sobre essa região D da função dq dx menos dp dy é igual à integral de linha de gama 1 mais gama 2 mais gama 3 mais gama n, integral de linha desse ciclo, da função p em relação a x mais q em relação a y. Isso aqui a gente pode olhar como rotacional do campo F vezes o vetor k. Né? Se a gente pensar que o F aqui é o campo de vetores com coordenadas x, coordenadas p e q, então isso vira o seguinte. Aqui a gente vai ter a integral dupla sobre d do rotacional de F, produto interno com vetor k, e aqui vai ser a integral de linha do vetor do campo de vetores F em relação à posição. Certo? Então, o teorema de Green, nessa versão vetorial, ele relaciona a integral de linha do campo de vetores F com a integral dupla do rotacional desse campo de vetores F. Tá? Então, se a gente tiver um campo de vetores, em vez de calcular a integral de linha sobre uma curva fechada aí do campo de vetores, a gente pode calcular a integral dupla do rotacional desse campo sobre essa região limitada pela curva. Ou pelo conjunto de curvas, né? Pelo ciclo inteiro. A gente vai ver que dá para generalizar essa, esse resultado aqui para regiões que não são planas, tá? Para superfícies, por exemplo. Tive uma superfície aqui. E essa fronteira dela, a gente diz que é o bordo. Que é a nossa superfície S, e esse aqui é o bordo do S, que a gente denota como
ds aqui. Um bordo orientado e a superfície ela tem que ser orientada também. A gente vai falar sobre orientação de superfície depois. O teorema de Stokes ele diz justamente que a integral de superfície dessa região aqui, do campo do rotacional do campo de vetores, é igual à integral de linha do campo de vetores sobre esse bordo. Tá? Esse é o teorema de Stokes. Então, a gente pode ver o teorema de Green com um caso particular do teorema de Stokes quando a superfície é uma região plana. Okay? Mas esse é o próximo resultado que a gente vai ver. É importante aí no curso. Bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai começar a ver, terminar só essa questão do, do rotacional, tá? E começar a ver a questão do divergente. O divergente também vai gerar para a gente uma forma vetorial do teorema de Green, tá? Que também pode ser generalizada para superfícies. E aí é o teorema da divergência. São três grandes teoremas aí do cálculo vetorial. O teorema de Green, o teorema de Stokes e o teorema da divergência. Beleza? Vamos encerrar por aqui hoje e até daqui a pouco. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Até daqui a pouco. Boa noite, Gina. Até mais.